Olá, o meu nome é Joel Oliveira Santos, sou advogado e este é o 8º vídeo de uma série de vídeos relacionados com o processo penal. Hoje vou tentar explicar-vos o que aconteceu nas últimas semanas no processo da alegada corrupção na Madeira e porque é que é tão grave o que se passou. Terá sido apenas por se tratarem de pessoas da atualidade pública, da atualidade política e por isso pessoas influentes? Será isso que fez os meios de comunicação social estarem constantemente a falar nisso nos telejornais? Ora, como já vos falei nos vídeos anteriores, a lei portuguesa assegura que ninguém poderá estar detido por mais de 48 horas sem ser presente ao juiz de instrução criminal para a aplicação das medidas de coação. Portanto, há aqui um prazo máximo para uma detenção passar de ilegal a ilegal. Isto é, no fundo, não ser o detido presente a juiz de instrução criminal no prazo máximo de 48 horas após a sua detenção. No entanto, o juiz de instrução não fica obrigado a soltar ninguém no prazo máximo dessas 48 horas. O juiz de instrução é obrigado, sim, a ter na sua presença o detido no prazo máximo de 48 horas. No entanto, porque a detenção é um sério atentado à liberdade de um qualquer arguido e de qualquer pessoa, ela não deve manter-se por mais que o tempo estritamente necessário. Ou seja, mesmo que supere as 48 horas, a verdade é que o juiz de instrução deverá ouvir o arguido, ponderar toda a prova indiciária, toda a prova suspeita que há ali no processo e decidir sobre a medida de coação a aplicar. Tudo isto no mais curto espaço de tempo. Como isto de decidir é uma tarefa de muita seriedade, é pacífico para os tribunais que o juiz de instrução poderá superar as 48 horas desde a detenção, sobretudo para poder decidir de forma racional, ponderada, correta e justa. Mas como eu disse, sempre tentando exceder o mínimo possível de tempo, precisamente por estar limitada à liberdade de uma ou mais pessoas. Assim sendo, a minha experiência enquanto advogado mostra-me que é relativamente comum uma pessoa só ser restituída à liberdade, ou seja, só ser solta, após 1 ou 2 dias desse prazo de 48 horas. Sobretudo quando se tratam de processos muito grandes e complexos. Veja-se o processo do Fernando Madureira, que esteve vários dias detidos e só no final de vários dias é que ficou a conhecer a medida de coação que lhe veio a ser aplicada, neste caso, a prisão preventiva. No caso da alegada corrupção na Madeira foi diferente. Pela primeira vez na história, ou pelo menos de que haja registro, 3 pessoas, 3 arguidos, estiveram 21 dias detidos em interrogatório judicial à espera que lhes fossem aplicadas as mais adequadas medidas de coação. E apesar de não haver uma consequência que seja clara na lei, para isto que aconteceu, os 21 dias, este prazo ultrapassa tudo aquilo que é razoável, necessário, proporcional ou até constitucional. E o mais grave foi que ao final de 21 dias detidos, portanto completamente privados da liberdade, os 3 arguidos tiveram aplicada a medida de coação menos gravosa de todas, o termo de identidade e residência, que é uma medida de coação que é aplicada obrigatoriamente a quem for arguido. Sendo até do conhecimento público que o senhor juiz de instrução criminal terá concluído que não há qualquer indício, qualquer suspeita de crime que tenha sido praticado por aqueles arguidos. Isto é naturalmente muito grave. Por um lado, historicamente, ultrapassou-se muito o prazo máximo de detenção de uma qualquer pessoa. E por outro lado, mas pior, veio a concluir-se, por enquanto pelo menos, que não há qualquer indício legítimo, qualquer suspeita razoável que aqueles arguidos terão praticado qualquer crime. Na prática, e a manter-se esta decisão, 3 pessoas terão estado detidas 21 dias, sendo completamente inocentes dos crimes de que eram suspeitas. De toda esta história, e para vocês que aqui acompanham o meu conteúdo, há 3 pontos principais a recordar e, no fundo, a tentar fixar. 1. Ninguém pode estar mais de 48 horas detido sem ser presente a um juiz de instrução criminal. 2. Ultrapassando ou não essas 48 horas, o juiz tem de decidir no mais curto espaço de tempo, mas sempre num período que se considere razoável. 3. Desde que o senhor juiz de instrução criminal justifique muito bem a demora, a lei atualmente não prevê nenhuma consequência para um período muito maior de tempo. Para além de tudo isto, a Operação Influencer, que envolveu em dezembro passado António Costa, e agora este processo da Madeira, vem a expor a necessidade da lei ter de acautelar prazos máximos ou soluções intermédias. Por exemplo, a pulseira eletrónica, a proibição de se ausentar do país, as apresentações periódicas diárias ou semanais, enfim, nos processos em que haja uma demora completamente anormal, como foi o caso, e não se consiga, num prazo razoável, aplicar as definitivas medidas de coação.
Isto será importante quer para os megaprocessos e as pessoas mediáticas da nossa atualidade, ou para qualquer um de nós que, por diversas razões da vida, nos poderemos ver envolvidos num processo judicial de grandes dimensões. E isso não é de todo normal. Isso não é de todo uma competência, uma característica das pessoas, entre aspas, mais famosas ou mais conhecidas. Não. Há pessoas normais que estão envolvidas assim em processos judiciais muito grandes. Se gostou deste conteúdo, deixe o seu gosto porque ajuda-me a chegar a mais pessoas e mantenha-se por aí, porque na próxima semana sairá o próximo vídeo desta série de conteúdo sobre processos crime e os seus contornos.